Aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gosto daquele ditado que diz: Deus é bom, o diabo não presta e nós somos mais ou menos isso, né? Salmo 121. Aqueles que estão nos acompanhando, Deus abençoe vocês. Talvez em casa, talvez em outros lugares, talvez no hospital. Deus entre na sua história e traga uma mudança em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, você pode acompanhar na tela também: eleva os meus olhos. Vamos fazer aquela leitura bonita, vamos? Responsivamente. Eu gosto desse negócio. Os mais jovens não sabem o que é isso, não. O que é responsivamente? Eu vou iniciar com o primeiro versículo, os irmãos juntos. Aí eu vou pedir na tela, porque aí fica todo mundo igual. Senão vira aquela confusão de traduções. Então, para a gente facilitar, fica bem inteligível, eu vou começar com o primeiro versículo, os irmãos leem após mim o segundo, eu vou ler o terceiro e assim até o 8º versículo. Eu vou começar pelo título e pelo subtítulo: Deus, o nosso protetor. Cântico de peregrinação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, à sua direita. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, irmãos, não tem como mudar o título desse salmo. Tem algumas versões que acrescentam Deus, o guarda fiel dos homens, ou Deus, o guarda fiel do seu povo, ou Deus, o nosso protetor, enfim. Não tem como ler esse salmo e não perceber isso, que é Ele quem nos guarda, que o Senhor é aquele que está conosco, velando, cuidando e protegendo a vida de cada um de nós. Fazendo uma lembrança rápida, nós iniciamos na quinta-feira falando sobre os salmos de peregrinação. Eu fiz questão de ler o subtítulo. Não é nem um subtítulo, é uma identificação. É como se nas letras que você tem lá no Cifra Clube, por exemplo, tem lá no início, talvez quem escreveu, o destino, as letras, as notas, melhor dizendo, que serão entoadas. Então é mais ou menos isso: cântico de peregrinação, ou cântico de romagem, ou cântico de degraus, porque a raiz quer dizer exatamente subir. É uma composição de cânticos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, ou seja, são 15 salmos que fazem um saltério, um livrinho de bolso para o judeu cantar. Em outras palavras, para você entender, é como se fosse o cantor cristão dos batistas e a harpa cristã dos irmãos da Assembleia. Então tinha os cânticos de peregrinação dos judeus. Eles cantavam isso diariamente nas suas casas. Eu até aprendi a cantar o Salmo 121. Muito bacana, muito lindo. Então esses irmãos cantavam os salmos. É até uma maneira didática de decorar os salmos. Se você me pedir para falar o Salmo 121, talvez eu erre alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali. Mas se eu cantar, eu não esqueço.
É uma maneira da gente guardar aquilo que nós estamos crendo e professando, é através da canção. Então, quando começamos a falar na quinta-feira, conversamos aqui na quinta sobre o Salmo 120, esses cânticos que tanto ensinavam, que eram cantados também nas festas que os irmãos lá tinham que ir a Jerusalém para celebrar. Então, 3 vezes no ano, haviam festas, 7 festas em Israel, mas 3 principais. Era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, todas essas festas, aonde os irmãos estivessem, em qual localidade eles estivessem, eles tinham que ir a Jerusalém. E no templo, eles adorariam, estariam juntos, eles ofeririam seus sacrifícios, eles dedicariam suas colheitas, e enfim, era um tempo precioso, era um tempo de festa. E eles iam nas viagens que duravam até dias, eles iam cantando. E nesses cânticos eles recordavam algumas histórias que o povo havia vivido. Quer no Egito, a escravidão, o tempo de opressão. Por que eles relembravam? Para lembrar-se de que existia um Deus libertador que foi a favor deles, que os tirou de lá com mão forte, com braço estendido. Eles recordavam do deserto, da peregrinação dos 40 anos. Para que lembrar do deserto? Para o coração se encher de gratidão, para a gente poder, no caso dos nossos irmãos, recordar que toda provisão, todo cuidado vinha da parte de Deus. Então eles podiam ir adorando, recordando e agradecendo. Nós estamos chegando ao final do ano, e esse é um tempo muito propício para a gente também fazer isso, trazer à nossa memória o que nós enfrentamos. Muitas coisas que a gente vai lembrar com aperto no coração. Muitas coisas que a gente vai lembrar com tristeza. Mas a gente vai recordar que em todo momento a mão do nosso Pai esteve conosco, nos sustentando em meio às provas, aqueles momentos que a gente dizia: eu não vou suportar, eu não vou dar conta. E você está aqui hoje olhando para mim. Amém, queridos? Então esses eram os cânticos de peregrinação, ou os cânticos de degrau, ou os cânticos de romagem. Então a ideia é, eles estavam subindo a Jerusalém para adorar o Senhor. Irmãos, é tão interessante pensar sobre isso, porque nesses dias de festa o povo voltava a ser peregrino. Então arrumava as coisas e saía rumo a Jerusalém com barraca, com menino, com sacola de fruta. E eles iam deserto, peregrinação, momentos assim áridos, terras áridas, dependendo de onde eles vinham, para ir a Jerusalém, subir a Jerusalém, porque geograficamente Jerusalém ficava num ponto alto. Então eles tinham que literalmente subir. E para nós isso é interessante, porque a Bíblia também nos chama de forasteiros e peregrinos. Embora você tenha uma casa, embora você tenha um endereço, mas você aqui diante de Deus e na sua caminhada de fé, você é um peregrino. E é também um forasteiro, porque embora você tenha uma residência, embora você tenha um endereço, a sua casa não é aqui. Há uma pátria que Deus nos prometeu, há uma Jerusalém celestial que Deus prometeu ao seu povo. Há uma morada eterna. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para vós e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, irmãos, a gente está aqui por um tempo de passagem, peregrinando na fé, caminhando na dependência de Deus, caminhando na submissão ao Pai, sabendo que a qualquer hora Ele vai dizer: vem filho, vem filha. Quem pode dizer um glória a Deus? Salmo 121 é conhecido como o Salmo do viajante. Então não tinha como, irmãos, alguém que ia viajar,
e não ter aquele frio na barriga. Quando a gente está para viajar, qualquer que seja a viagem, geralmente, eu não sei se você é como eu, se o Binho, por exemplo, que eu fosse como ele estava a pé. Eu não consigo dormir à noite, eu fico preocupado, eu fico ansioso, eu fico pensativo se eu for dirigir. Se eu for de avião, não, estou nem aí. Mas se eu for dirigindo, eu fico preocupado com a rota que eu vou pegar, a segurança da estrada. A gente fica com aquele frio na barriga, o que pode acontecer? A mesma coisa quando esses irmãos iam a Jerusalém e dava aquele frio na barriga, nós vamos levar a família. Corremos perigos de assaltos, corremos perigos de acidentes na estrada. Um tornozelo torcido era comum, acabaria com a viagem. Imagina, você ir pulando, irmãos, eu quebrei, eu trinquei o pé. E eu lembro que eu era solteiro nessa época, morava em Venda Nova e meu pé estava bem roxo. Eu não jogo bola, irmãos, daí já vem eu sou péssimo. Mas no seminário, todo dia, 4h30, 5 horas, era a hora do racha, era a hora da bola. E eu ia para brincar, para desestressar, para correr, para exercitar. Irmãos, e teve um dia que eu fui chutado tão forte no pé, e eu que era o canela de pau, eu que era o ruim do futebol, então fui chutado, irmãos, e o meu pé inchou na hora. Eu achei que era uma coisinha que se resolveria com gelo, e os dias se passaram, enfim, eu tive que engessar a perna. E eu lembro que eu fui para o Hospital Belo Horizonte, lá na Antônio Carlos, de ônibus, sozinho. Eu vou consultar, cabeça. E fui, e quando cheguei lá, tirou o raio-x, ele disse assim, precisa engessar. Eu, beleza. Aí ele disse, não pode usar o sapato não, viu? É claro, nem entra. E nem encostar no chão. Eu só tinha o dinheiro do ônibus. Naquela época não existia Uber, e também se existisse eu também não tinha dinheiro. E eu lembro que eu fui pulando, irmãos, da Antônio Carlos até o ponto do ônibus, do Hospital Belo Horizonte até o ponto do ônibus, e em Venda Nova, do último ponto do ônibus, onde eu poderia descer, até o seminário, pulando. Irmãos, eu parava, eu sentava, eu não estava... E olha que eu não tinha esse corpício, eu tinha 72 quilos, eu era magrinho. E eu fui pulando, irmãos, eu nunca tive uma experiência tão cansativa quanto aquela, você ir pulando. Então você torcer o tornozelo, você quebrar o pé numa viagem como essa, acabou a viagem. Você ter qualquer problema, insolação. Irmãos, o sol da caminhada era um sol causticante. A insolação não era incomum. Além disso, os frios à noite desciam abaixo de 0. Se um viajante desprevenido fosse sem os aparatos, ele ia ter problema, uma gripe, uma pneumonia, qualquer coisa. Ou seja, viagem traz os seus perigos. E o salmista sabia disso. É o salmo do viajante. A grande pergunta desse salmo, está no primeiro versículo aí, na parte B. De onde me virá o socorro? Nessa peregrinação nossa pela terra, nessa peregrinação nossa, irmãos, pela vida, até Jesus nos levar para a nossa pátria verdadeira, nós estamos sujeitos a tantos perigos, nós estamos sujeitos a tantas dificuldades, a tantos problemas, a tantas angústias. Não estamos livres, não há uma redoma sobre nós, não há uma blindagem especial. E muitas vezes nós nos vemos diante de perigos, e aí o corona, quantos de nós, irmãos, nesse tempo não ficamos extremamente preocupados, muitos de nós atemorizados. Passava alguém na rua, a gente fazia assim. Eu lembro que eu estava logo no início da pandemia, estava no supermercado, alguém espirrou lá dentro. Irmãos, parecia que ele tinha jogado uma bomba, e todo mundo fez assim, ó. Quantos de nós não fomos tomados
por sentimentos de medo, de pânico. Ficamos enclausurados, ficamos trancados. Alguém ligasse para nós, se ele espirrasse do outro lado, a gente faria assim. Porque pode que passa, né? Vai que vem pela... Quantos perigos a gente enfrentou? Quantos medos a gente viveu? E vive até hoje. Porque a nossa caminhada não para. E aí? De onde virá o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? Deixa eu te dar uma palavra. 6 vezes nesse pequeno salmo, a palavra guarda ou guardar vai aparecer. É Ele quem te guarda, é o guarda que te guarda, é o guarda que te guarda do mal, é o guarda que te guarda de dia, é o guarda que te guarda de noite. Irmãos, isso daí 6 vezes no salmo de 8 versículos, tem um propósito, tem uma intenção, é colocar no nosso coração uma certeza que nessa caminhada nossa há um Deus que olha por nós, há um Deus que vela por nós. É um propósito de banir, de tirar do nosso coração qualquer tipo de dúvida, de medo, de ansiedade a respeito do cuidado dEle. Ele nos guarda, Ele é o guarda que nos guarda. Você pode dizer um amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: se você dormir, eu chuto sua cadeira. É Ele quem nos guarda. De onde vem o meu socorro? Eu quero deixar 4 verdades rapidamente. A primeira, verso 1 e verso 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, pergunta que já tem uma resposta imediata: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Você sabia que o culto a Baal era oferecido nos montes? Essa primeira verdade é tão linda, irmãos, porque ela nos ensina a não ter medo por uma razão: porque o poder de Deus está diante dos nossos olhos. Por que eu não tenho medo? Porque o poder de Deus está diante dos meus olhos. Como eu disse, o culto a Baal era oferecido nos montes. Os idólatras costumavam ir a um ponto mais alto e fazerem os seus altares a seus ídolos. O Baal era o mais cogitado, o mais comum. Então, quando existia alguma dificuldade, quando existia alguma pendenga que eles precisavam resolver no campo da fé, e que eles procuravam seus deuses estranhos, eles miravam os montes. Vamos oferecer um sacrifício ao nosso Deus para a gente melhorar de vida. Vamos apresentar um sacrifício a Baal para ele destruir nossos inimigos. Uma vez Israel foi lutar contra a Síria, irmãos, e não tinha como fizesse a Síria vencer. Israel sempre dava um jeito de escapar. E o rei chega a dizer: o Deus deles é o Deus dos montes. E é interessante porque a vitória vem no vale, exatamente para mostrar que o nosso Deus, o Deus que o povo de Israel servia, que você e eu servimos, é Deus dos montes, é Deus dos vales. Ele está conosco nas montanhas, Ele nos faz andar em lugares altos, Ele faz os nossos pés como os da corça, mas Ele também passa conosco no vale da sombra da morte. Ele caminha conosco nas dificuldades da vida. Ele é o Deus dos montes e Deus dos vales. Mas o mais interessante disso é que Ele não diz que Deus está nos montes ou Deus está nos vales, embora soubesse que Deus estaria, mas Ele traz uma revelação muito tremenda. Vocês olham, os idólatras olham para os montes, achando que de lá virá o socorro através dos deuses que eles adoram. Deixa eu dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele não habita no monte, Ele não habita no vale, Ele é o Senhor, o Criador do céu e da terra.
Vocês sobem ao monte para adorar um Deus, e quem criou esse monte foi o meu Deus. Quem criou todas as coisas que existem foi o meu Deus. Então olhar para o monte não é resultado de socorro. Olhar para o monte, olhar para os céus e dizer: tudo foi o meu Deus quem criou. Ele é o Todo-Poderoso. Reconhecer isso, irmãos, é reconhecer que o Senhor é o Todo-Poderoso. Quem criou tudo foi Ele. Todo o poder pertence a Ele. Não apenas o poder, mas a sabedoria. Você viu que tudo que foi criado segue uma lógica, segue uma harmonia, segue uma organização. Olha para você. Imagina se o seu olho estivesse no lugar da sua boca. Tudo perfeito. Tudo funcionando sincronicamente, harmonicamente. O coração que bombeia sangue, os rins que filtram, o intestino, cada parte. Quem fez isso? O grande Deus, o sábio, que com entendimento fez os céus e a terra. Deus não fez de qualquer jeito, Deus não fez para os cocos, não, Ele colocou ordem. Ele pega uma flor, Ele coloca cor nela, Ele coloca cheiro nela, Ele coloca formato nela, Ele pinta os detalhes. Irmãos, que Deus é esse? É o Criador dos céus e da terra, é o nosso Deus, para quem nós elevamos os nossos olhos, diante da grande pergunta: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmão, Satanás trabalha no mundo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, o governo, o sistema maligno que rege o mundo. Por isso que nós oramos: venha o teu reino, Senhor. Porque até então o governo, o sistema que rege o mundo é maligno. A corrupção, a busca pelo poder, tudo isso não vem de Deus, vem do maligno. As injustiças que você vê. Infelizmente, quando o homem pecou, ele entrega de bandeja a Satanás. E Satanás, a partir de então, ele controla esse sistema maligno. Mas apesar de Satanás trabalhar no mundo, este mundo ainda pertence a Jeová. Esse mundo tem um dono e ele será redimido, ele será resgatado. A criação, diz Romanos, geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que hão de governar, que hão de reger em nome do Senhor. Os santos hão de governar o mundo, diz a palavra. Se prepara aí, irmão, se prepara. Há um comissionamento na redenção para a humanidade, para os crentes, para os cristãos, de governo, de autoridade. E você e eu precisamos estar preparados. Amém, queridos? Você já não sabe governar nem a nossa vida. Se mal nós homens sabemos governar a nossa casa, está na hora disso nos despertar e entender que Deus está contando conosco, está nos preparando aqui nessa peregrinação de vida que nós temos, porque há algo maior que nos espera. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é interessante exatamente isso, porque apesar desse sistema ser regido por Satanás, mas o dono ainda é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A história está no seu controle. Algum dos reformadores, não lembro qual, se Martinho Lutero ou se outro, ele falava de Satanás como o grande cão, é tipo um pitbull de Deus, que Deus usa, solta a coleira dele para cumprir os propósitos, depois assim, para casa, volta para casinha, põe a coleira nele de novo, e só solta quando é para cumprir um propósito. Você está achando que quem manda é Satanás, irmão? O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Salmo 147, queria que você fosse comigo lá.
Salmo 147. Deus faz uma coisa tão linda, quando Ele quer expulsar a dúvida, a incredulidade de Abraão, Ele diz assim: Abraão, eu tenho uma promessa para você, ainda que sua esposa seja estéril, eu vou te dar uma descendência tão numerosa. É? Sério? Aqui, sai dessa tua tenda aí. Vai lá para fora. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Irmãos, imagina, naquela época que não existia postes, iluminações externas, você olhava para o céu, você podia ver o céu revestido de estrelas. Imagina Abraão chegando lá e dizendo: quem está me prometendo foi quem criou todas elas. Foi quem pôs cada uma delas em órbita, e elas estão sustentadas pelo poder dele. Irmãos, eu imagino que Abraão não viu nem 1%. Me deu curiosidade de saber, e por isso que eu estou pedindo para você abrir no Salmo 147. O versículo de número 4 diz assim: que o Senhor, abriu aí? Olha lá, conta. Salmo 147, 4. Ele conta o número das estrelas. Quem conta? Deus. Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Você sabe que além de criar cada estrela, Deus pôs um nome em cada uma delas. Você para pensar um negócio desse? Tem pai que tem muito filho, troca o nome dos meninos. O José chama de Joaquim, a Laísa chama de Tássia, a Tássia chama de Mayra, a Mayra chama de Laísa. É aquele negócio, 3, 4 filhos. Imagine, irmãos, Deus fazendo as estrelas, contando-as, e dizendo: você tem um nome, e o seu nome é tal. O seu nome, Deus batizou todas elas. Irmãos, e aí me deu curiosidade de saber quantas estrelas tem. E eu anotei aqui. Só na nossa Via Láctea, só aqui, nessa galáxia pequena que é a nossa, está estimado entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Só aqui. Agora, se a gente entender que cada galáxia possui, em média, centenas de bilhões de estrelas, e que existem centenas de bilhões de galáxias, então é para a gente presumir que exista mais de 10 sextilhões de estrelas. Eu não sei nem o que é sextilhões. Irmãos, eu não conto nem milhão. Imagina um sextilhão. E ele diz que é possível que existam mais de 10 sextilhões de estrelas. E Deus conhece cada uma pelo nome delas. Aí você diz: e eu? Se Deus conhece essa infinidade de estrelas, você acha que Ele não sabe o que você está vivendo? Você acha que Ele não sabe o que você está passando? Os sentimentos que você tem aí no seu coração? As angústias que você vive? As lutas interiores que você passa, que você diz: ninguém sabe. Você pensa. Deus conhece cada uma delas. Esse é o nosso Deus que nos guarda. Diante de nós está a sua grandeza, diante de nossos olhos está o seu poder. Por isso nós não vamos temer, porque vamos olhar para os montes e vamos dizer: montes, vocês foram criados pelo meu Pai. Vales, vocês foram criados pelo meu Pai. Estrelas, todas vocês foram criadas pelo meu Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso e eu não vou temer. Eu não vou temer. Eu não vou temer, verso 3 e 4, porque os olhos do Senhor
estão sobre mim. Enquanto eu contemplo o seu poder e sua grandeza, os olhos dele me contemplam também. Olha o que diz o verso 3 e 4. Salmo 121. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Os olhos do Senhor estão sobre nós, por isso não temos o que ter medo. Ele não dorme. Ele não dormita. Você sabe que existe essa diferença. Dormir fala de algo mais profundo e mais demorado. O dormitar é o cochilar, é aquilo que de vez em quando você faz na hora do culto. Lembrou agora? É aquela pescada que você vai lá embaixo e volta à tona para respirar. Deus nem cochila. Deus não dá, irmãos, uma cochilada pode custar a sua vida numa autoestrada. Uma piscadela te joga diante de uma carreta. Já era. Você está entendendo que Deus está dizendo para você que tudo que você está enfrentando não foi porque Ele dormiu, nem muito menos porque Ele cochilou? Que tudo está no controle dele. Que você não precisa ficar desesperado, desesperada, dizendo: Deus, onde estás? Quem pergunta isso, irmãos, são os babilônicos. Eles nos perguntam: onde está o seu Deus? O povo de Deus não pergunta isso. O povo de Deus tem a resposta: o nosso Deus está nos céus e tudo Ele faz como lhe apraz. Quem pergunta isso é quem não conhece a Deus. Quem pergunta onde está o seu Deus é quem não tem conhecimento, intimidade, experiência e conhecimento. Quem sabe quem é o Senhor vai dizer: o meu Deus está comigo. Ele não dorme, Ele não cochila. Irmãos, isso daqui é interessante, muito tremendo, porque tem situações que muitas vezes vêm para nos paralisar. Ele está dizendo que Ele não vai permitir que os nossos pés escorreguem. Escorregar o pé, como eu falava no início, pode torcer o tornozelo e abortar com a viagem. E aquele que estava ali peregrinando não chegará ao seu destino. Fala de destinos inconclusos. Tem uma história, tem uma parte da história da igreja, que é a que nós estamos vivendo, que chama a era inconclusa, porque ainda não terminou. Muitos de nós traçamos nossos roteiros, nossos propósitos, e muitas vezes na caminhada é possível a gente passar por momentos que aparentemente nos paralisam. É possível passar por momentos que parece que a gente não vai chegar ao nosso destino. O Senhor está dizendo: Ele não vai permitir que os teus pés vacilem. Não vai dormir, nem dormitar aquele que guarda você, de dia e de noite. Enquanto você dorme, o Senhor está olhando para a sua vida, de dia e de noite. Enquanto você tira aquelas cochiladas. Irmãos, meu organismo tem um start que só gira no domingo à tarde. Eu chego em casa no domingo à tarde igual alguém que já foi e esqueceu de voltar. E eu preciso tirar um cochilo. Domingo à tarde, meu organismo diz assim: para, descansa, relaxa. É inevitável. Eu posso comer feijoada, mas posso comer qualquer coisinha leve, pesa. Domingo pesa. Deus está dizendo: eu nem eu, meu filho. Você está aí cochilando agora, mas eu estou te vendo. Eu estou te olhando. Eu estou dando toda a atenção a você. Tem coisas que na estrada estão tentando te parar. Tem coisas que na estrada estão tentando
torcer o seu tornozelo, tirar a sua mobilidade. Talvez é o seu casamento. Talvez é o seu casamento que você diz assim: não dá mais para avançar, pastor. Chegou naquele ponto. A gente um dia lá no altar, a gente prometeu que era até a morte. Mas durante essa caminhada nossa, algo mudou. E eu não estou com disposição de avançar. Talvez algo torceu sua disposição, seu tornozelo para você continuar caminhando. Eu quero dizer que o guarda de Israel vai te dar uma nova motivação, um novo ânimo. O guarda de Israel que não dorme, que não cochila, ele está dizendo: meu filho, tem um caminho ainda pela frente, tem uma estrada ainda pela frente, tem um propósito a ser cumprido e você não chegou lá ainda. Por que você está querendo parar? Olha com cara séria para quem está perto de você e diz assim: por que você está querendo parar? Você é doido. O guarda de Israel, ele não dormiu, não cochilou. Eu gosto do salmo que diz que ele dá aos seus amados enquanto ele dorme. Não é desculpa para preguiça não, viu, irmão? Não é desculpa para indolência não. Não é desculpa para a gente não fazer nada não. Mas é para entendermos que todo o nosso trabalho sem Deus é vão. Mas quando Deus está conosco, quando Deus está em primazia, primeiro lugar, até nos momentos que a gente diz assim: não estou fazendo nada, Deus está trabalhando por nós. Deus está agindo pela nossa vida. O guarda de Israel, ele fez uma promessa a Jacó, e eu queria que a Sarinha colocasse para a gente Gênesis 28:15. Eu quero ministrar essa promessa sobre você. O guarda de Israel que está com seus olhos voltados para nós, que não dorme, que não cochila, que não vai permitir que os nossos pés resvalem, vacilem, escorreguem, que a gente pare no meio do caminho, no meio da caminhada, no meio do trajeto. Ele vai nos levar a bom termo, até a conclusão, até o momento final, até o seu propósito se cumprir. Está muito claro nessa promessa que Deus fez a Jacó, e eu queria que você tomasse ela para você nessa noite. Eis que eu estou com você. Jacó estava fugindo, Jacó estava correndo do seu irmão. Deus aparece a ele no momento que ele estava dormindo, no momento que ele pegou uma pedra e fez travesseiro da pedra. Aí é que é sono. Tinha um pastor que, quando as crianças estavam muito eufóricas, ele ministrava assim: sono de Jacó, sono de Jacó. E eu não entendia. Agora a gente entende, porque Jacó pega uma pedra e faz travesseiro. Você procura travesseiro da NASA e não dorme. Você tem travesseiro de penas de ganso e não dorme. Jacó pegou um travesseiro de pedra, dormiu e teve uma visão de Deus. Sono de Jacó sobre nós. Amém, irmão? Quem recebe, levanta a mão e diz amém. Olha o que ele diz: eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque você está fugido. Mas você vai voltar. Mas não vai voltar como você está indo. Você está indo fugido, envergonhado. Você vai voltar honrado, de cabeça de pé. Você está indo embora como Jacó. Você vai voltar como Israel. Você vai voltar como um príncipe. Não como um fugitivo, não como um envergonhado. Eu vou mudar a tua vida, Jacó. Isso tudo está implícito nesse salmo, irmãos. Ei, Jacó, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Deus te prometeu alguma coisa? Claro. Tem propósitos de Deus para a sua vida, meu irmão. Pastor, como que você sabe? Ô cabeção, olha você aqui. Se você não estivesse aqui, é sinal de que acabou o propósito. Mas se você está aqui, Deus tem algo a realizar na nossa vida. Vamos pegar essa promessa para nós? Coloca de novo. Deus está falando para nós, irmão, não preciso eu sapatear. Não preciso eu fazer a oração Gilete. Recebe essa palavra, é palavra de Deus. É profecia atemporal.
Se viu para Jacó, serve para mim, serve para você também. Amém, querido? Eis que eu estou com você. A gente lê isso na Bíblia e não arrepia, né? Agora, se uma pessoa sair do lugar e disser as mesmas coisas, aí você chora, né? Recebe essa palavra para a sua vida. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, ou seja, coisas inconclusas. Eu vou fazer com que na volta tudo esteja resolvido, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Aleluia. Eu vou te dar uma oportunidade de você profetizar. Você diz assim: nosso Deus, eu oro tanto, Deus me dá o dom de profecia. Está recebendo uma oportunidade agora. Olha para quem está do seu lado. Bota o dedão assim, igual pentecostal. Vai lá. Agora você coloca o olho aqui. Não, eu vou falar o versículo, você repete. De olho no seu irmão, de dedo estendido para ele receber essa palavra. Diz assim: eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Agora, com convicção, diga: assim diz o Senhor. Amém. Amém. Ei, glória. Aleluia. Aleluia. Se sentiu aí? Eita glória. Eu não vou temer, irmãos, porque não apenas os olhos do Senhor estão sobre mim, mas a presença dele está comigo. Diga comigo: a presença do Senhor está comigo. Verso 5, verso 6. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Meu querido, Deus não é apenas aquele que nos vê, mas Ele está junto a nós. Você já tentou fugir da sua sombra? Quem já brincou disso? Quem já brincou? Fugir da sombra? Pisar na cabeça da sombra? Aí, lembrou, né? Eu já brinquei disso. Irmãos, sombra é exatamente a projeção da nossa pessoa. Não tem como a gente fugir da nossa sombra. Ela vai nos perseguir. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está dizendo que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. E eu estava pensando na sombra. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu apagar essa daqui. Eu queria pedir para uma pessoa menor do que eu vir aqui. Olha ela ali, ó. Quem está vendo minha sombra? Vem cá, Jean. Olha a diferença. Vem cá, Jean. Você vai ficar aqui, isso para ficar melhor na sombra. Eu pergunto: qual sombra você está vendo? A minha ou a do Jean? Vamos mudar agora, Jean. Qual sombra você está vendo? A minha. Prevalece a sombra de quem é o maior, né? Vamos aplaudir o Jean? Obrigado, Jean. Mateus Bahia, cadê você? Por um pouco eu me senti mais alto, pode subir. Vamos mudar também? Qual sombra você vê? Vamos mudar.
Qual sombra você vê? Porque ele é maior do que? Maior do que? Precisa perguntar, irmãos? Vamos aplaudir Mateus? O Senhor é a minha sombra, a minha direita. Quando os inimigos me veem, eles não veem a minha sombra, porque eu sou pequeno. Eles veem a sombra do Senhor, que é maior do que eu, que é o Criador dos céus e da terra. É Ele, irmãos, que faz sombra em mim. É a sua sombra que me guarda. Ele está junto a mim. Veja, eles estiveram junto a mim. A minha sombra ali sumiu diante da sombra do Mateus, porque ele é maior do que eu. E é exatamente isso que Deus está te dizendo nessa noite. Você não está sozinho, não. Eu estou à sua direita. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. Ele, o grande Deus, o Todo-Poderoso, estará conosco de dia e de noite. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. As dificuldades do deserto, o calor da caminhada, a fadiga, a exaustão, o cansaço não vai te parar, porque a sombra do Todo-Poderoso está sobre você. À sua direita, o sol não vai poder te parar, e a lua também não. Irmãos, a noite na Palestina é frio, frio, frio. Durante o dia, calor, calor, calor. Irmãos, quem já esteve lá, fala dessa mudança brusca, entre a transição do dia para a noite. E eu estava pensando nisso, quantas vezes as mudanças que acontecem na vida da gente parecem que não são prejudiciais. Quantas vezes sofremos por mudanças. Estamos preparados para determinado tipo de caminhada. Esse ano, quando a gente foi para tirar uns dias de descanso, a gente foi para Ubatuba, e eu lembro que eu só levei bermuda e blusa de malha. Não esperava que estivesse frio. Irmão, e estava fazendo um frio. Eu disse assim, tem que comprar uma blusa. Eu não fui preparado para isso. As mudanças, elas tiram a nossa programação, a nossa segurança, o nosso planejamento. Quantas vezes mudanças, talvez um emprego, talvez uma mudança de região, talvez você está aqui e foi mudado para cá, por conta do seu emprego, e você se vê assim, perdido, situações que você enfrenta, que você não planejava viver. Quem planejava viver 2020 como viveu? Irmãos, nós montamos a agenda início de 2020, reunimos com a liderança, montamos a nossa agenda, estava linda. Tivemos que dobrar e guardar. Ficou na gaveta 2020 e 2021. Quem de nós previa isso? Quantos propósitos nossos foram mudados? Quantas coisas foram canceladas? Ele continua sendo a nossa sombra, a nossa direita. O sol não vai te molestar de dia, a lua não vai te molestar de noite, de dia e de noite o Senhor está sobre. Irmãos, é interessante porque a sombra é uma característica de um momento que tem luz, claridade. Se eu apagar tudo, não tem sombra de ninguém. Concorda ou não? Só tem sombra quando tem claridade. Por que ela é a nossa sombra?
à nossa direita. De dia não vai te molestar o sol, de noite não vai te molestar a lua. Então a minha proteção é só durante o dia? Você sabe que lá na Nova Jerusalém não haverá sol? Por quê? Eu gosto tanto do sol, pastor. Eu também, irmão. Mas lá não vai ter. Porque o Senhor será o nosso sol. A glória, irmãos, a Bíblia diz que a glória do Senhor, ela iluminará a cidade. Vai precisar de sol, não é porque lá não tem, porque o sol está envelhecendo, pastor, o sol está acabando, não é nada, não é nenhuma dessa teoria não, é porque não precisa de sol, porque o próprio Deus será a luz da cidade. Aleluia. Por isso, irmãos, seja de dia, seja de noite, o Senhor continua sendo a nossa sombra, a nossa direita. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, Deus estará conosco. E para finalizar, eu não vou temer, porque o cuidado do Senhor me cerca. Verso 7, verso 8, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Termina aí. Foi muito fraquinho. Irmãos, uma verdade dessa, a gente tem que dizer com vigor: o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Desde agora, nesse exato minuto que você ouve a minha voz, você está sob a proteção do Senhor. E quando você sair, e amanhã, e essa semana, e o ano que vem, e o Ômicron, desde agora e para sempre, irmão, vão esgotar as letras do alfabeto, alfa, beta, delta, gama, ômicron, vai esgotar, mas a palavra do Senhor está dizendo que Ele vai nos guardar desde agora e para sempre. Aí você diz assim: pastor, mas como assim? Significa que eu não vou passar por nenhuma luta? Não, você não é bobo de pensar uma coisa dessa. Eu não vou passar por nenhum perigo, por nenhuma dificuldade. Irmão, não precisa explicar isso. Pela sua experiência, pela minha experiência, a gente vive isso. A gente passa por lutas, por momentos extremamente difíceis. Esse ano, uma das piores experiências que eu vivi em termos de angústia foi ver minha esposa entrando no CTI. E eu não sabia se ela ia voltar. Aí a gente diz assim: então Deus cochilou. Deus não cochilou. Pastora, Deus não cochilou. Meu querido, Deus não cochilou. Mas eu creio num Deus que Ele diz aqui: o Senhor te guardará de todo mal. Você pode viver momentos difíceis. Deixa eu te lembrar, eu já estou finalizando, dê-me a sua atenção. Deixa eu te lembrar que a gente precisa desassociar uma coisa da outra. Se você lembra da história de José, José, o filho de Jacó. A Bíblia mostra uma história de muita injustiça. A Bíblia mostra que José suporta inveja, suporta maledicência. Os irmãos dele, os invejosos, olhavam para ele e diziam assim: olha lá o sonhador. José sofre injustiças, sofre maus tratos, é jogado numa cisterna, é vendido para os inimigos. E quem fez tudo isso não foram os estranhos, foram os irmãos de José. 13 anos longe do seu pai. Acusações,
por uma mulher imoral, que fez com que isso levasse José para a prisão injustamente, acusado de assédio, acusado de querer possuir a mulher do seu patrão. Tantos anos na prisão, parecia que Deus tinha esquecido dele. Tudo por causa dos irmãos dele. Tudo por causa da inveja. Mas no final, por favor, Sara, coloca para mim Gênesis 50, 20. Olha a conclusão de José. Final da história. Quem escreve no início pode errar a conclusão, mas quem escreve no final acerta. Olha o que ele diz. Ele está falando isso para os irmãos dele. Agora José é o segundo maior na terra do Egito. José abaixo de Faraó. Quem mandava em tudo era ele. E os irmãos dele vão buscar comida lá com ele. Ele se revela, eles choram, libera perdão um para o outro. No final, a conclusão de José qual foi? Vocês, na verdade, planejaram o Senhor te guardará de todo e eles planejaram vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Deus pega o mal e transforma ele em bem. Está dizendo aqui que Deus poupou José de viver o mal que esses irmãos planejaram? Deus livrou José de ser vendido, Deus livrou José de ir para a prisão. Deus, não, irmãos, ele viveu, ele chorou, ele angustiou, ele ficou ali remoendo aquela dor no cárcere. Irmãos, Deus não poupou, mas no final, Deus transforma o mal em bem. Romanos 8 vai dizer exatamente isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, só quem entende isso é quem sabe que existe um Deus todo-poderoso que não perde a gente de vista. Deus, por que eu estou vivendo essa injustiça? Talvez você não entenda agora. A Bíblia diz que é melhor o fim do que o início das coisas. Muitas vezes a gente está querendo escrever a nossa conclusão no início. Não é no início que se escreve conclusão, é no final. Deus está desenrolando uma história. Deus está escrevendo parágrafo após parágrafo. Vou aproveitar e já fazer o convite. Amanhã vai ter não chega a ser o lançamento, porque vai ser uma abertura. Talvez algumas pastoras já fizeram nas suas igrejas, mas amanhã a gente vai ter a alegria de receber quantas autoras? 8, foram 12 mulheres que escreveram esse livro, dentre as quais a pastora Tássia escreve um capítulo, e 8 delas estarão aqui amanhã, e vai ser um momento muito especial para compartilhar. E você vai pegar o livro e vai ver que a conclusão não está no lugar da introdução, porque senão você diria assim, teve um erro editorial. A conclusão está no final. Isso daí que José fala está no final. Talvez hoje você está vendo o quê? Problema. Estão te jogando no poço. Estão te invejando. Estão te massacrando. Está uma luta ferrenha. Mas eu quero dizer que os olhos do Senhor estão sobre você. E o final das coisas serão melhores do que o início delas. E que no final você vai declarar a mesma coisa que José declarou. Deus transformou o mal em bem. Eita, Deus grande! Só Ele faz isso conosco. O nosso Deus, o guarda de Israel, a sua entrada e a sua saída serão guardadas, não apenas agora, mas para sempre. Amém. Fica de pé, vamos orar.
Aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa temer, você não precisa ter medo, você não precisa ficar apavorado quanto ao amanhã, quantas incertezas de 2022, quanto ao que você está enfrentando nesse momento. O Senhor é o guarda da sua vida. Ele não está apenas olhando para você, Ele está com você. A sombra dEle, de dia e de noite, te guardará do sol, te guardará da lua, te guardará das mudanças drásticas que podem querer te paralisar. Querido, nesse momento, você vai fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. Eu queria que você declarasse a Deus: Deus está meio tumultuado, Deus está bem complicado, o sol está queimando minha cabeça, Deus está difícil, que eu estou cansado, eu estou exausto, Deus, eu estou passando uma prova que eu nunca vivi antes. Ei, a palavra do Senhor não muda, é de agora e para sempre, é de agora e para sempre. Você pode orar ao Senhor nesse momento. Os irmãos vão cantar uma canção e nós vamos orar logo após essa canção. Aleluia. Vai falando com Deus, vai declarando: Deus, eu não vou ficar com medo não. Está com medo de quê, meu irmão? Está com medo de tomar uma decisão? Está com medo do que as mudanças vão trazer sobre você? Confia no Senhor, confia no cuidado do Pai. Sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E assim que eu luto minhas guerras, e assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece
ti, assim que luto minhas guerras. É assim que eu luto. Assim que luto minhas guerras. A primeira guerra, irmãos, que a gente precisa vencer é contra o nosso medo. Deixa eu te dizer uma coisa, existe um espírito de medo que tem nos impedido da gente subir. Veja só, o cântico é de peregrinação, é de degrau. Você tem que subir, você tem que avançar. O espírito de medo nos paralisa. O espírito de medo nos impede de avançar. Às vezes você tem vivido uma vida presa. Você parou de crescer. Você tem medo de fazer uma faculdade. Você tem medo de engravidar. Você tem medo de casar. Você tem medo de namorar, de ter um relacionamento. Você tem medo de se envolver com pessoas. Porque um dia você foi machucado. Um dia algumas pessoas iguais os irmãos de José te cercaram. E a partir daquele dia, o espírito de medo te barrou, te impediu de continuar crescendo. Quando você vê pessoas, você corre. Deixa eu dizer uma coisa. Muita gente nessa pandemia ficou com crise, ficou com pânico. Não pode sair na rua, tem medo de tudo. Eu quero orar por isso. Parece que a gente está cercado, né? Mas a gente continua sendo guardado por Ele. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu vou fazer uma oração. Eu vou repreender em nome de Jesus Cristo. Presta atenção. Medo não é só um sentimento. Medo pode ser um espírito que aprisiona a vida de alguém. Você tem medo de alguma coisa? Talvez você se justifica dizendo, não é medo, pastor, é que eu sou cautelosa. Não, é medo mesmo, você tem medo. Coloca a mão no seu coração. Rabalabarabacanda labassúria. Fala para Deus, Deus, eu tenho medo disso. Tenho medo de fazer prova. Eu tenho medo de ser submetido a um teste. Já passou do tempo de eu fazer o Enem. Eu não faço. Eu saboto, porque eu tenho medo. Vamos repreender esse medo em nome de Jesus. Você vai subir, você vai avançar, você vai chegar no destino que o Senhor tem para você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito de medo, nós estamos diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós temos um Deus que nos guarda. Não é um Deus qualquer, não é um falso Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele nos guarda. Os seus olhos estão sobre nós, a sua sombra está à nossa direita. Eu estou agora levantando a minha voz. E na autoridade do nome de Jesus Cristo,
Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu estou repreendendo agora espírito de medo, espírito de medo, sai dessa pessoa agora. Em qual área você colocou essa semente? Semente de medo na área dos relacionamentos. Solta ela, solta ele. Semente de medo na área dos empreendimentos, na área dos sonhos. Deus colocou um sonho no seu coração, você tem medo de ir atrás. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, solta. Solta. No nome de Jesus, estou te mandando embora. Sai agora, agora, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí saindo. Na autoridade do nome de Jesus. Medo do futuro, 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 medo de coisas pequenas. Ei, querido, não é normal não. Você tem um instinto, uma cobra está ali diante de você, tudo bem, mas você fica com medo de algo que não existe. Não existe. Você projeta isso na sua mente. Isso não existe. Em nome de Jesus, eu estou repreendendo esse medo. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que tem medo das coisas de Deus. Tem gente que tem medo de pedir a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que tem medo do que Deus tem para a vida dele, um ministério. Medo das coisas de Deus. Mas isso não é de Deus não. Deus está arrancando esse medo hoje. Em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus. Eu estou dando uma ordem agora a esse espírito maligno. Solta essa pessoa na área do medo. Do ministério que ela vai viver. Que ele vai viver. Você está enchendo a cabeça dele, enchendo a cabeça dela, de que ele não vai conseguir, de que ele é incapaz, de que ele é burro, que ele não tem condições. Tem gente melhor do que ele na família, dentro da família. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu estou te repreendendo. Sai! Sai, sai, em nome de Jesus. Nós temos um Deus que está ao nosso lado, e nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Levanta agora a sua mão, e agora na autoridade de Cristo que Ele te deu, Ele deu a você. Você vai dizer em nome de Jesus, todo medo que até hoje estava me paralisando, todo medo que até hoje me impedia de viver o melhor de Deus para a minha vida, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, eu digo medo, sai! 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 Em nome
nome de Jesus. Eu creio num Deus que me guarda. Eu creio num Deus que não dorme, que não cochila e que está comigo. A sua sombra é a minha direita e eu não tenho que ter medo de nada. Eu não tenho que ter medo de nada. Em nome de Jesus. É assim que eu luto minhas guerras. Aleluia, aleluia. Oh, assim que eu luto minhas guerras. É contigo, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. É com o Senhor ao meu lado. Assim que eu luto minhas guerras. O Senhor está conosco. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Tu me guardas, Senhor. Tu me guardas, Senhor. Parece que estou guardará de todo mal. cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Aleluia, aleluia. Ah, Deus, aleluia. Amém, queridos. Glória a Jesus. Que a sua semana seja próspera, que a sua semana seja guardada, que o Senhor te livre, te guarde, te proteja, que a sombra do Todo-Poderoso seja à sua direita de dia e de noite, agora e para sempre. Amém. Obrigado, Deus. Eu te peço da mesma maneira como cada um chegou, que cada um de nós voltemos em paz e segurança. Livra-nos do mal, Senhor, em Teu nome. Seja, Senhor, conosco todos os dias, como o Senhor prometeu. E dá-nos, Senhor, uma semana assim, uma semana de bênção na Tua presença, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê paz. Paz, 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 em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dê um tchauzinho para o seu irmão. Estamos despedidos em nome de Jesus. Vá em paz.